Bem-vindos a mais um vídeo vlog, e hoje estamos com um convidado especial para responder perguntas que vocês deixaram lá no Instagram pra gente. A Amanda, Samara e a Márcia perguntaram como a gente se conheceu. Eu quero que você conte a história porque eu sei os detalhes, eu quero saber se você lembra. Então conta aí como que a gente se conheceu. A gente foi apresentado ou como a gente de fato se conheceu? Como começou a nossa história? A gente foi num casamento da filha do pastor, Eliene, inclusive nossa madrinha. E nesse casamento a gente começou a conversar. No casamento mesmo, eu comecei a ver as nossas semelhanças, o quanto a gente era parecido em muitas coisas, o quanto a gente entendia coisas em comum, achava coisas em comum. Por mais que na época a Karine não era o tipo de pessoa, por exemplo, de assistir filme, então Harry Potter, esse tipo de coisa foi o que eu tava na vibe de livros, eu só queria saber de livros 24 horas por dia. Mas aí o bom era que os livros geralmente eram o mesmo tema dos filmes, né? Então, isso, a gente sempre gostou de aventura com ficção, fantasia. Fantasia. Então a gente começou a conversar e no final do casamento eu falei pra família dela que ia casar com ela. E aí todo mundo ficou rindo e tudo mais, aí a avó dela falou que não e não sei o quê. E aí, depois desse casamento, eu orei bastante e eu sabia que era ela. E aí eu só fui atrás, falei no Facebook, ela me ignorou. Perguntei pra mãe dela e a mãe dela falou, tá em casa. Aí eu fui lá atrás dela, porque ela tava fugindo de mim como o diabo foge da cruz. Isso por uma semana. Só foi uma semana que eu ignorei ele. Na segunda semana a gente já tava namorando já em casa, tinha pedido meu pai. E a gente se conheceu no dia 19 de janeiro. Aí no domingo, o casamento foi no sábado, né? Aí no domingo ela não foi pra igreja, então eu não a vi. Mandei mensagem no Facebook, tava super aflito que ela sumiu. E ela não falou nada. Aí durante essa semana eu fui na tua casa. Uma semana, o casamento e no domingo seguinte, ela não foi pra igreja de novo. Aí eu perguntei à mãe dela, ela falou, ela tá em casa, vai lá. Aí eu fui. Aí acho que durante essa semana eu não fui lá. Eu mandei mensagem, você não respondeu. Aí no domingo seguinte, eu fui lá, durante o culto inclusive. Matando o culto pra namorar. E aí a gente conversou um pouquinho e foi quando a gente deu o nosso primeiro beijo. Do mesmo dia? Não. Não, mas se foi dia 19, foi uma semana depois. Já é pedir demais, né? Lembrar um dia. Dia 19 foi quando a gente se conheceu, que foi o casamento da Eliene. Aí uma semana depois, vocês fazem de conta aí, foi o primeiro beijo. Foi o nosso primeiro beijo, exato. Aí durante a semana eu fui lá basicamente todos os dias. A minha sogra trabalhava na época. E ela tinha um horário de almoço, eu só podia ir lá na hora de almoço porque era a hora que ela estava em casa, porque o resto que ela estava sozinha com os irmãos dela. É porque só tinha eu, minha irmã e meu irmão em casa. E então, duas meninas em casa, um menino não podia entrar dentro de casa, só podia entrar quando tivesse um adulto. Porque senão os vizinhos iam falar. Os vizinhos também só vigiando a gente. Aí eu ia durante o almoço, eu ficava geralmente uma hora lá e ia embora. Aí eu insisti para que eu oficializasse com o pai dela. E aí ela, tá bom, vamos pedir a meu pai. E aí quando foi no dia 8 de fevereiro, a gente começou a namorar. E ele disse que eu enrolei ele. A gente se conheceu no dia 19 de janeiro, dia 8 de fevereiro a gente tava namorando em casa com meu pai e a gente aceita. Tava enrolando porque a gente podia estar namorando bem antes disso, né? Não veio ao caso. Aí casa com uma pergunta que a minha mãe fez, tua sogrinha. Ela perguntou, qual foi o dia que o coração bateu mais forte ao ver Karine? Eita. Não teria como não dizer que foi o casamento, porque foi assim, né? Foi o ápice, né? Foi quando a gente disse sim um pro outro. É um momento assim que a vida ela muda completamente. Então assim, acho que esse foi aí o dia que eu fiz assim, né? Mas teve alguns momentos importantes, teve o nosso noivado. Acho que um momento também assim que foi, o coração bateu muito forte, foi na minha despedida, quando eu vim para Recife. Que eu morava no Rio, né, que Karine é. E aí eu vim morar em Recife e foi justamente, eu voltei para Recife, e foi justamente no dia dos namorados, próximo dos namorados. E aí eu fiz um jantar pra ela,
Eu fiz uma festinha e tudo mais. Chorei Só tanto, pra mim e tanto, pra tanto ela. nesse dia. Exato. Aí eu acho que esse dia aí também foi. Foi. O coração ficou a mim. Pra quem não sabe, a gente namorou por 1 ano e meio na mesma cidade, até que ele voltou pra Recife, eu fiquei no Rio, a gente ficou mais 1 ano e meio, né, separados, até o casamento. Mas esse ano, 1 ano e meio foi importante pra gente, porque foi nesse 1 ano que a gente descobriu que a gente queria estar juntos, né, e que foi quando a gente decidiu se casar e começou os trâmites. Mas isso é pra outra pergunta. Simone perguntou como se conheceram, a gente já respondeu. Em quanto tempo se casaram? A gente começou a namorar em 2013, fevereiro. Em 2014 a gente noivou em dezembro e casou em 2016. 3 anos até o casamento. 3 anos até o casamento. E do casamento pra cá já tem 4 anos. É. Então, ao todo, a gente tem 7 anos juntos. Isso. Caramba, 7 anos juntos. Uma vida. É mais tempo. Luana Luana perguntou: quem chegou em quem? Eu, com certeza. Com certeza. Se Como fosse eu depender falei. de mim, estaria enrolando até hoje. Ouvindo histórias depois, sempre era assim, eu ia visitar ela e quando eu ia embora, não, eu vou acabar tudo isso, não vai rolar mais. Deu, chega por hoje. Aí quando era no dia eu voltava, ela esquecia tudo isso, aí quando eu ia embora de novo, ficou nessa. Então assim, ela viu que não ia rolar, né, de Karine se movimentar pra não. Eu contei essa história pra ele no nosso primeiro ano de casado. Foi que na primeira semana que ele ficou insistindo: olha, eu falo com teu pai e amanhã. Eu, não falo com meu pai e amanhã não. Vou falar com teu pai e amanhã. Não falo com teu pai e amanhã. Todo dia eu perguntava, todo dia ela dizia, não, amanhã não. Esperar ele estar com bom humor. É porque eu sou muito indecisa, né? Então eu vou tomar uma decisão dessa toda vez que ele ia embora. Eu falava: não, amanhã eu vou dizer pra ele não voltar mais, porque eu não quero namorar, não sei o quê. Aí quando eu chegava em casa, meu coração derretia. Aí eu quero namorar com esse rapaz. Sim, todo vídeo pergunta, tem 500 perguntas da minha irmã. Mas ela falou, seleciona as melhores, que a gente precisa responder qual todas não. Mas ela perguntou, o que a gente mais gosta de fazer juntos? Acho que isso não é uma pergunta para maiores de... Eu Não. Não é free. Jesus! Eu diria assistir. Mas no geral, a gente gosta muito de assistir. Engraçado que nós não somos do tipo de cinema. Por mais que quando a gente namorava, a gente ia todo mês no cinema, religiosamente, para comemorar um mês de namoro. Mas depois, e principalmente depois que a gente Se casou, teve responsabilidade financeira. aí a gente diminuiu as idas ao cinema. Mas a gente gosta muito de filme, então a gente assiste bastante. Principalmente eu, né? Então a gente assiste bastante. E agora com o mundo dos streamings, né? A gente vive assistindo. Então tem novidade em todos. A gente assina todos os streamings possíveis. E tem novidade, a gente tá assistindo. E aí a gente nas redes sociais fica mandando filme um pro outro. Então o maior hobby da gente é assistir. E engraçado que eu achei que esse hobby ia morgar depois que o Benjamin nasceu, mas mesmo assim a gente continua assistindo. E agora ele gosta de assistir também, né? Então a gente consegue aí distrair ele um pouquinho, bota um filme de animação também, que a gente gosta muito de assistir animação. E aí Benjamin até aproveita e assiste junto com a gente. Outra coisa que a gente gosta de fazer também é viajar. Por mais que a gente não faça isso com frequência, mas pelo menos a gente viaja 1 ou 2 vezes no ano também. É uma coisa que a gente gosta bastante. Pelo menos planejar, a gente sabe. A gente tem um caderninho de viagens planejadas. É. Cumprir. Então, já falando de viagem, né? Mayra perguntou, um país que gostaria de conhecer? Tu fala um, eu falo outro. Eu queria muito ir pra Irlanda. Eu queria muito conhecer a Irlanda. Eu já fui pro Reino Unido, né? E... Sem mim. Isso, sem Karine. E eu queria muito que ela fosse. Então, tipo, na verdade é um planejamento de casal, assim, da gente ir pra Londres. Mas se fosse, assim, pra escolher um lugar que a gente nunca foi, acho que Irlanda seria esse lugar. Meu lugar, meu país, ele já sabe qual é? Grécia. Ah, por um momento eu achei que ele não ia saber. Não, eu ia falar Estados Unidos, porque tu queria conhecer Nova Orleans. Ah, é. E é outro plano também, Nova Orleans. Tá no nosso caderno de viagem. Mas... esse lugar, Nova Orleans e a Grécia. São os dois assim que é o sonho de Karine ir, e aí a gente planeja. E aí com o nosso das bodas de 50 anos, por aí. Tem tempo, né, pra planejar. Aí Thaís perguntou, nesse mesmo vibe de viagens, qual lugar do Brasil gostaria de viajar com o casal e também com os beijos?
Com o casal, a gente queria ir para Gramado. É um plano que a gente está em desenvolvimento aí para os próximos anos, depois que Noah nascer e tiver um pouquinho maiorzinho e a avó dele já conseguir ficar com eles, a gente queria ir para Gramado. Um adendo nessa viagem é que a gente estava planejando para fazer quando a gente fizer 5 anos de casado, que é em maio do ano que vem. Só que aí Noah surgiu e ele vai nascer em abril. Ou seja, nossos 5 anos de casado vai ser no meu resguardo, né? Então Foi flopado. não tem viagem ano que vem, mas está nos nossos planos. Tem que esperar ele crescer um pouquinho, porque a gente quer fazer essa viagem de casal mesmo, sem os babies. E agora uma viagem com os babies. Uma viagem que a gente planejou com os babies foi Tocantins. Foi. O tio de Karim tem um fervedouro, né? Lá em Tocantins, e a gente queria muito ir pra lá. Inclusive queria ir com os meus primos também, uma viagem de primos aí. Mas por enquanto também só nos planos. Só nos planos. Mas como é com os babies, é mais fácil de realmente É. acontecer do que um plano de uma viagem só nós dois. Agora começou as perguntas do casamento pós-filhos. A Mara perguntou como ele, no caso Júnior, reagiu quando soube que eu estava grávida de Benjamin. Foi um momento de muita alegria. Eu tava realmente no céu, assim, porque a gente queria há um tempo. A gente teve uma gravidez química em novembro do ano anterior, a gestação de Benjamin. E eu já fiquei muito animado. Na verdade, a gente ficou muito feliz na gestação química, que nem era uma gestação. Depois disso, assim, a gente ficou assim um pouco triste e tal. Aí foi quando a gente decidiu que ia tentar engravidar do Benjamin. E aí realmente a gente ficou esperando. E quando a Karen ficou grávida, eu fiquei muito feliz, assim, fiquei no céu, né? Eu sempre tive o sonho de ser pai, principalmente novo. E então eu fiquei muito feliz mesmo quando a Karen ficou grávida. Inclusive eu estava viajando, foi quando eu fui pro Reino Unido. Quando ele viaja. Mas assim, quando eu fui, eu já sabia. Mas ela fez o exame de sangue assim que eu cheguei lá. Ah, falando isso, já sabia. Aí nessa semana eu fui e confirmou, né, no caso. Por quê? 2 semanas antes do meu atraso menstrual, ele já disse pra mim que eu tava grávida. Ele teve um... Eu senti. Eu não sei de onde que ele sentiu isso, mas assim, foi sobrenatural. Ele olhou pra mim e disse: você tá grávida. Eu não queria te dizer não, pra não te dar falsas esperanças, mas você tá grávida, né? Tá certo. Aí 2 semanas depois, aí a gente ia fazer... O dia que a minha menstruação era pra vir, ele ia estar viajando. Aí eu fiz 2 dias antes. Aí eu fiz o teste, deu bem fraquinho. Aí eu não queria acreditar por causa da gravidez química, né? Mas ele não é gravidez. Então ele disse que ele já viajou achando que já era pai, né? E aí 3 dias depois eu mandei o teste pra ele. E ele só falou assim: eu sabia. E ela falando: eu não acredito. E ela começou a se aguentar por um bom tempo, né? Foi. Passou uns 3 meses de gestação achando que não estava grávida. Só pra acreditar quando o Benjamin começou a mexer. Aí eu, tem alguém aqui, né? Foi da Nanda. Ela perguntou se a gente se casou no religioso. Sim, casamos no religioso. Foi tudo junto, né? O religioso e o civil, no dia 14 de maio de 2016. Vou botar uma fotinha pra você ver da gente de noiva. E foi assim, incrível, né? E aí foi incrível. A gente achou que... Eu achei que eu não ia aproveitar tanta festa. Achei que eu tava, tipo, casando só pra realizar sonho dos nossos pais de me ver de noiva, de ver ele. Mas assim, foi muito legal. É uma experiência incrível passar por esse dia, porque é como se fosse um rito de passagem, né? Uhum. Você era uma pessoa, no dia 14, no dia 15 você é outra pessoa. Casada. Outra realidade. Foi muito legal esse dia. O evento em si foi muito bom. E eu fiquei muito nervoso no dia. Então, assim, realmente é um evento que não se repete, é uma vez só na vida mesmo. Mas enquanto você tá vivendo, é muito bom. Na verdade, eu tenho E sonho de fazer uma bodas, depois, né? eu vendo o vídeo e tal, assim, foi realmente incrível. Eu tava em êxtase, assim, no momento. Mas dizer que eu queria de novo. A madrinha Tati perguntou qual é a próxima aquisição que o casal pretende fazer. A gente tem tantos planos, né? Todo dia é uma coisa diferente. Do simples, a gente queria a gente queria um liquidificador. E a gente tá protelando isso e compondo outras coisas que são fúteis. Mas assim, aquisição... Acho que é uma maior aquisição que a gente planeja, a gente sonha em ter, são viagens.
Não é nada assim material, mas assim, viagem, né? Esses momentos assim são incríveis na viagem. Então acho que a maior aquisição que a gente quer, porque custa muito caro, né? É a viagem mesmo. Tati também essa pergunta. De que forma o papai participa nas tarefas com o Ben e da casa? Com o Benjamin, eu dou banho, eu saio, eu coloco pra dormir. Assim, todas as necessidades dele. Quando ele era bebê também, trocava fralda, troco ainda, né? Troca a fralda, coloca pra dormir, pra arrotar, dá banho. Eu sempre participei de tudo assim que ele precisa. Uma coisa que eu não tenho paciência é de dar comida. Eu não gosto de dar comida pra ele, então ou eu deixo ele lá e ele come sozinho, que é uma coisa que a gente faz desde sempre, justamente por isso, pra ele tivesse essa dependência. Então, desde que ele começou a pegar nas coisas, ele tem dependência de comer sozinho. E hoje não tem problema nenhum com isso. Ele come sozinho de boa. Em qualquer lugar. Qualquer lugar, garrafa, faca, o que for, ele come sozinho. E pra mim é ótimo. E da casa, eu faço pouca coisa, de fato. Mas assim, no sábado, por exemplo, geralmente a gente faz uma faxina e eu faço algumas coisas. Lavo o terraço, varro a casa às vezes, ou lavo louça, boto roupa pra lavar, estendo. Coisas assim, no geral tudo, mas eu não faço com tanta frequência. Deixa eu dar o meu ver agora. Ele participa em várias coisas, mas de acordo com a alimentação dele, do quanto ele está presente, porque eu entendo que aqui em casa cada um cumpre o seu papel. Eu sou dona de casa, eu trabalho dentro de casa, então tipo assim, o meu dever é arrumar a casa. Não faço sozinha, porque ele também mora na casa, então ele ajuda nas tarefas, mas assim, a maioria das tarefas quem faz sou eu, porque ele trabalha. Então o papel dele aqui em casa é prover, né? Então ele sai pra trabalhar e prove os nossos alimentos, as nossas roupas, então cada um tem o seu papel. Mas assim, no que cabe a ele me ajudar, ele ajuda, ele, assim, não durante a semana, porque assim, eu entendo que o trabalho dele é muito estressante, então quando ele chega em casa, assim, na casa, ele não faz nada, mas assim, todos os dias ele dá banho em Benjamin, ele bota a roupa, ou a gente reveza, assim, eu dou banho, ele bota a roupa, bota pra dormir essa semana mesmo de vlog, mas ele tá botando Benjamin pra dormir praticamente todos os dias, porque eu tô ficando aqui até mais tarde editando vídeo, então durante a semana ele é bem mais presente na rotina de Benjamin. E durante o final de semana, como estamos os dois descansados, né? Então os dois arrumam a casa, então enquanto ele tá organizado na casa, eu tô lavando a louça, aí depois que ele organiza tudo eu venho varrendo, passando pano, então a gente tem essa dinâmica assim de cada um sabe o seu papel, mas cada um se ajuda. A Amanda perguntou, o que vocês gostam de fazer depois que o bebê vai dormir? A gente geralmente assiste ou conversa bastante, a gente conversa muito. Então geralmente quando o Benjamin vai dormir, a gente fica conversando, mexendo no sofá às vezes. E na regra, o Benjamin só vai dormir quando a gente dorme. Porque ele é muito... ele é muito difícil de dormir. Então, enquanto a gente tá aqui na sala, ele não quer dormir. Então, geralmente a gente dorme junto com ele. Mas agora, depois que ele desmamou, ele tá dormindo assim mais fácil, porque ele pega no sono sozinho. Então, às vezes a gente bota ele no quarto, fica aqui na sala e ele dorme. Mas assim, a gente não passa muito tempo não, porque a gente parece 2 casas de velho, porque a gente dorme muito cedo. Então, a gente se assiste alguma coisa, uma série bem rapidinha, mas assim, a gente passa bastante tempo conversando assim, sobre o que aconteceu no dia e tal. Então a gente assiste e conversa. A gente faz mais coisas assim, só nós dois, quando ele tá dormindo de tarde. Porque a gente tá descansado e ele dorme bastante à tarde, às vezes ele dorme por 2 horas, 2 horas e pouca. Então a gente tem bastante tempo aí pra fazer várias coisas, então a gente assiste, a gente namora. Geralmente assim, no final de semana, porque é complicado, né? Essa vida de adulto, vida de paz no meio da semana, porque ainda mais que eu grávida agora, tô sempre muito cansada. Uma gestante, uma criança pequena. É difícil de gerenciar isso, né? Exato. A Mara perguntou, o que mudou depois do nascimento do Benjamin na nossa rotina? A gente não tinha uma rotina. Eu e Karine fazia muita coisa. Antes de Benjamin mesmo, até antes da gestação, eu não estava trabalhando. Então a gente tinha um pouco mais tempo em casa, por mais que a gente tivesse muitas atividades. Eu tinha um estágio, eu ia para a faculdade à noite. Karine teve uma época que estava trabalhando de tarde e tinha curso de inglês de manhã e faculdade de noite. Depois ela
parou a faculdade, aí tinha inglês de manhã e trabalho de tarde. Ela só parou mais essa rotina de loucura dela quando ela engravidou de Benjamin. E quando ela engravidou de Benjamin, 3 meses depois eu entrei na empresa que eu tô até hoje. E aí, obviamente, a nossa rotina ela foi meio que se ajustando. Mas antes de Benjamin, a gente não tinha uma rotina nem de organização da casa, por exemplo. Que hoje a gente tem uma rotina do que fazer, quando fazer, como fazer. Nem isso a gente tinha. A gente ficou muito mais organizado depois que Benjamin nasceu, porque a gente precisa fazer as coisas no tempo que ele deixa. Essa é a realidade. Acho que o que mudou na nossa vida é essa liberdade. Então, tipo assim, às vezes eu queria fazer faxina 10 horas da manhã. Então eu acordava 10 horas da manhã e fazia faxina. Então eu poderia fazer faxina na hora que eu quisesse. Hoje não, hoje eu tenho que fazer faxina na hora que ele permite. Hoje em dia tá mais fácil porque ele assiste uma TV, então eu deixo ele distraído. E aí eu consigo fazer assim, tem um horáriozinho pra fazer, mas o que mudou nessa nossa rotina agora é que bebê ele demanda uma certa atenção, né? Então a gente tem que encaixar assim, o que a gente precisa fazer com as necessidades dele. E quando ele era bebê, era bem... Às vezes nem era nem fácil, né? Porque como o Caio fica sozinha, então ela precisava cuidar dele, e ele era complicado para ficar na cadeirinha ou na cama, no berço, enfim. Ele só dormia no meu colo. Então assim, o Caio mal conseguia fazer as coisas quando ele era pequenininho. Quando ele começou a entender, que ele começou a assistir TV, por exemplo, foi que a gente começou a ter tempo para fazer algumas coisas, começou a criar uma rotina, e ele realmente tem uma rotina. Ele acorda de manhã, ele toma o leite dele, Caio não consegue arrumar a casa porque ele está assistindo. Ele gosta de almoçar de meio-dia em ponto, então ela tem que fazer o almoço. Antes disso ela almoçava 1h30, 2 da tarde, porque era o tempo que ela tinha, porque ela não queria parar de fazer as coisas para poder fazer o almoço para ela sozinha. Então com o Benjamin ela teve que passar a fazer o almoço cedo. Aí ela faz algumas coisas de tarde, coloca ele para dormir, faz algumas coisas quando ele está dormindo. Aí ela consegue ler, fazer alguma coisa de tarde. Quando ele acorda, já começa a fazer as coisas para o jantar, porque ele também quer jantar de 6 horas da tarde. Então, assim, a nossa rotina ela foi meio que ajustada, né, por conta das necessidades dele. Porque Karine não era uma pessoa de rotina antes de... E olha que ela gosta de rotina, mas antes dele ela não tinha. Agora, a coisa engraçada é que por mais que a nossa rotina esteja moldada a Benjamin, a gente não deixou de fazer nada por causa dele. Então, se a gente precisa sair, a gente sai. Se a gente precisa viajar, se a gente precisa ir para uma passar festa, um dia fora, na casa de alguém, a gente passa, porque a rotina dele acontece onde ele tá. Então ele já tá bem acostumado a isso. E também a gente, é uma escolha nossa, a gente viver desse jeito, sabe? Não, a nossa vida não parou porque a Benjamin nasceu, sabe? Acho que tem algumas limitações, mas a gente faz de tudo pra poder encaixar essas limitações nas coisas que a gente quer fazer. Então se a gente precisa ir pro shopping, pra alguma coisa, a gente nunca deixa de ir porque tem Benjamin. A gente faz tudo com ele. Mayra perguntou. Ela fez várias perguntas, mandou eu filtrar, mas assim, foram bem legais as perguntas que ela fez. Ele te apoia com o canal e também com o Instagram? Sim. Karine é uma pessoa de fase e eu acho que o Instagram tem sido assim o maior investimento que ela tem tido do tempo dela e dos recursos que ela tem para criar conteúdo, para se empenhar de fato. Hoje ela está bem mais feliz, assim, um pouco mais realizada no YouTube, porque é mais fácil, porque você tem que fazer o vídeo e editar e postar, do que no Instagram, que você tem que passar o dia inteiro no Instagram, ou enfim, postando stories, falando, enfim, fazendo várias artimanhas para conseguir ser notado, por exemplo. Mas ela está há bastante tempo já, assim, desde a gestação do Benjamin, então ele já vai fazer 2 anos, então ela está há bastante tempo nesse projeto. E eu tô feliz por ela ter uma ocupação que não seja obviamente uma casa, um menino. Então assim, e ela ainda tá estudando também. Então assim, eu dou muito apoio, muito suporte. Amo o empenho que ela faz, que ela tem. E o objetivo é crescer, né? Vou contar uma coisa que tu não sabe. Quando eu engravidei de Benjamin, eu já queria criar o Instagram, porque eu sempre via, acompanhava muito Instagram de maternidade, né? E aí eu criei o Instagram, só que eu criei o Instagram escondi todo mundo. Ninguém sabia que eu tinha Instagram. Aí eu não contei também pra ele, porque eu achava que ele ia zoar, assim, pra que tu vai fazer Instagram, não sei o que, quer ficar famosinha e tal. Eu fiquei acho que 1 mês com o Instagram escondido e postava algumas coisas, eu tirava foto escondida dele.
Então, aproveitando que ele tava no estágio, alguma coisa eu tirava foto e tal. Aí, até que um dia eu fui, não, acho que eu falei assim, olha, amor, eu fiz esse Instagram pra compartilhar sobre a minha gravidez. Ele, sério, que legal, pai, você tem... E eu fiquei assim, passada, porque eu achei que ele não ia dar importância e ele me apoiou muito. Na época até tinha um sorteio, ele pagou o sorteio pra eu participar, pra poder conseguir mais seguidor e tal. Então, tipo assim, eu me surpreendi dessa primeira vez. E aí, desde então, todos os meus projetos eu conto pra ele sempre me apoia. Mayara perguntou, como foi a parte do relacionamento à distância antes do casamento? Eu vou falar primeiro, depois tu fala como foi pra você. Pra mim, assim, foi bem difícil, porque ele foi o meu primeiro namorado. Então, eu não tinha, nunca tinha namorado antes, né? E a gente ficava, assim, meses sem se ver, só se falava pelo telefone. Graças a Deus a gente tem a tecnologia, né, que aproximava a gente, mas assim, toda vez que ele vinha, ele parecia um completo estranho pra mim. Era muito engraçado, porque a gente vivia realidades diferentes, né? Eu lá no Rio e ele em Pernambuco, então toda vez que ele vinha, assim, até a gente voltar a conversar direito, normalmente, ele parecia um completo estranho pra mim. Mas assim, no dia seguinte já tava tudo bom, já tinha tudo voltado ao normal, já tava super entrosado de novo. E aí a gente não ficava muito tempo junto, né? Tipo, o máximo que a gente passava era uma semana. E aí ele tinha que ir embora de novo, a gente tinha que se despedir de novo. Já chorei várias vezes no aeroporto quando ele ia embora. Então, era muito triste. E assim, a parte mais difícil pra mim era isso. Era a chegada, porque por mais que era feliz, né? Eu ficava contando os dias pra ele vir. Mas era difícil esse reencontro pra gente voltar a nossa química. E as despedidas, era muito difícil, muito difícil. Ah, e outra coisa difícil também, Mayara, era ver todo mundo com seu namorado e eu sozinha. Então, todos os eventos que tinha, todo mundo levava seu namorado e eu sozinha. Por mais que eu estava namorando, eu estava sempre sozinha. Pra mim foi difícil também, acho que era basicamente a mesma coisa. Mas eu sou muito tranquilo, então, assim, acho que os meses, no início, assim que eu voltei, foi mais difícil. Depois eu fui me acostumando. Realmente foi assim, questão de costume. No dia a dia, assim, a gente até conversava pelo WhatsApp, por exemplo, a gente não conseguia conversar pelo telefone. A gente não se falava pelo telefone, porque quando a gente falava, caía na monossilábica, eu falava um monte de coisa e ela dizia, tá, ok. Ah, mas isso era só no começo. Depois eu fui pegando o jeito que depois a gente parou e continuou só conversando por mensagem. E aí, realmente, quando eu ia, assim, pra mim era muito bom quando eu ia. E realmente, era aquela coisa assim, meio estranha no início, depois você vai voltando as coisas ao normal, você vai tomando o choque da realidade, as coisas voltam ao normal. E a gente fazia muita coisa junto, né? Assim, aproveitava bastante esse tempo, e aí eu voltava. E na verdade foi isso que acelerou a ideia da gente casar, né? Vou ficar em Recife, a gente vai noivar e casar, porque eu não vou aguentar isso por muito tempo. E realmente, não ia. Eu fui até na Copa, né, 2014. Aí eu vim pra cá, comecei o meu estágio. E aí com um mês que eu voltei, que eu já tinha passagem de volta, né? Um mês que eu voltei, eu falei, não, a gente vai noivar. E aí a gente combinou de noivar em dezembro. E aí eu voltei pra Recife, fiquei aqui até dezembro. Em dezembro eu voltei e a gente noivou. Aí foi quando começou o plano para o casamento. Aí, assim, mas uma parte gostosa foi quando foi chegando perto do nosso casamento. Que eu comecei a vir pra cá, pra Recife também, né? Porque eu tinha que ver a casa, ver os móveis e tal. Então, no ano de 2016, eu vim muito pra cá, passei o ano novo, passei carnaval aqui também, né? Então, foi muito gostoso quando foi chegando o final, porque a gente sabia que tava com os dias contados. Acho que isso deu uma força pra gente, né? Porque com um mês que ele tava longe, a gente decidiu que ia casar. Então, a gente sabia que tudo aquilo ali ia passar. E quando foi chegando perto de maio, cara, quando ele chegou lá em Recife, quando ele chegou lá no Rio, na semana do casamento que eu soube, caramba, da próxima eu vou junto. Foi muito bom, muito bom. Acho que foi a única vez que você chegou que eu não me senti estranho, porque eu sabia que ia embora junto, né? Foi muito bom participar, responder as perguntas, a metade da minha cunhada, um beijo, Mayara. Mas não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, não deixa de dar um like nesse vídeo, contar para os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo, quem sabe, né? No próximo vlog. Mais um beijo e até a próxima. Tchau!